Oi, meus amores, vocês me pediram e eu preparei um vídeo para vocês contando um pouquinho sobre como eu comecei dentro do estudo do Tzolk'in. Vou contar um pouquinho da história e logo mais eu vou passar para vocês algumas imagens, as minhas anotações, os meus estudos, que fica mais fácil de vocês entenderem. Eu comecei, eu imagino que como quase todos, com o conhecimento do meu Qin, lá em 2012, 2011, quando estava aquela história de que o mundo ia acabar, que ia acabar o calendário maia e tudo isso, teve bastante gente entrando nesses estudos. Então, nessa época, uma amiga muito querida me entregou um papelzinho com o meu Qin e o meu mantra Qin. Eu li aquilo e não fez sentido nenhum pra mim, na verdade. Nenhum mesmo, assim. Eu sou humano rítmico. Então, o início do meu mantra Qin é: organizo com o fim de influenciar. E eu, totalmente bagunçada. Naquela época, a minha autoestima era muito baixa, então eu influenciando de jeito nenhum, né? Então, eu não me via nesse papel, não me via nesse lugar, mas fiquei com aquilo. E ela me entregou um livro, eu comecei a ler, mas não entendia nada. Eu abria aquele monte de imagem, aquele monte de coisa, eu pensei, eu nunca vou conseguir entender isso. Aí, uns 2, 3 anos depois, quando eu fui fazer uma formação em massagem ayurvédica, eu sou da Onda Encantada da Mão. E as pessoas da Onda Encantada da Mão geralmente estão relacionadas com cura, com terapias, com coisas manuais. E nesse curso, dentro de uma turma que não tinha 15 pessoas, éramos vários, tipo, umas 5 pessoas eram da Onda Encantada da Mão. E nesse lugar tinha uma mana que era Qin 30, cachorro autoexistente, que é 2 Qins antes do meu, da minha Onda Encantada. E ela, muito lindamente, desenhou a nossa Onda Encantada com as palavras-chave do lado e me deu de presente. E aquilo ficou, eu levei comigo, eu fui viajar depois, eu fui fazer muitas coisas sempre com aquela Onda Encantada, e de vez em quando eu parava e analisava aquilo. E começou pouco a pouco a fazer algum sentido algumas coisas. Aí depois eu comecei a participar de um grupo de WhatsApp que passava todos os dias o Qin do dia, e foi aí que eu comecei a me dar conta de um selo específico, que é o selo da Tormenta. Que quem me acompanha sabe que eu amo o selo da Tormenta, eu amo a Tormenta, e foi o primeiro Qin que se apresentou para mim. Porque os selos e os Qins, né, que é a combinação de um selo com um tom, eles se apresentam, são palavras-chave e desenhos, né, que tu vai vivenciando eles e vai cada vez mais fazendo sentido. Então, eu sempre digo, é na vivência do dia a dia, contar os dias, que essas energias vão se apresentando. E aí eu comecei a me dar conta de que sempre tinha alguma transformação muito forte na minha vida quando tinha um dia de tormenta. Ou eu tinha uma briga, transformações fortes, assim, saía de um trabalho, acontecia sempre alguma coisa. E aí eu comecei a ter medo do selo da tormenta. E aí eu comecei pouco a pouco a entender que essa energia da tormenta, por exemplo, é uma energia de autogeração. Então, se eu brigava com o meu instinto do coração, com o meu sentir, e eu não dava vazão para o que meu coração me dizia, e eu lutava contra, baseada nos meus medos, do ego, nas minhas crenças que me limitavam, então chegava um dia de tormenta e as transformações aconteciam, mesmo eu brigando com elas, mesmo eu indo contra elas, e aí eram transformações que geralmente vinham de um lugar de desafio, assim, de desconforto, não era legal. Então, quando eu comecei a me harmonizar, por exemplo, com o selo da tormenta, eu comecei a perceber que eu poderia fazer essas transformações seguindo o meu instinto, seguindo o meu coração, o meu sentir, e não precisava ser desde um lugar de dor e sofrimento. E aí, a partir disso, começou a se abrir. E aí eu comecei a estudar mais e comecei a acompanhar algumas lives, alguns vídeos. E aí foi no início da pandemia que eu me conectei mesmo, assim, porque daí eu fiquei vivendo num sítio, praticamente sozinha por muito tempo. E ali eu comecei a acompanhar as ondas encantadas, a contar os dias, né, que é justamente essa a ideia, né, a gente voltar a perceber os dias no presente. Porque quando a humanidade começou a contar os dias, foi quando a gente começou a criar memória, quando a gente começou a se dar conta das fases da lua, a gente começou a se dar conta que tem uma fase que as folhas caem, né, no inverno, tem uma fase que é o momento de florescer, que é na primavera, e aí tem o verão, que é o momento de botar a energia para fora, de fazer muitas coisas. Então, quando a gente começou a contar o tempo, que a gente começou a se dar conta disso.
E aí quando a gente começa a acompanhar dia a dia os ciclos que o sincronário ele traz, ele nos mostra, vai pouco a pouco fazendo sentido. Então a gente não precisa ter pressa, porque isso gera ansiedade. A gente fica querendo atropelar as coisas, né? Então, depois disso, nessa época, eu queria lembrar dos selos. Então eu comecei a desenhar todos eles, escrever as palavras-chave do lado. Toda vez que eu desenhava Onda Encantada, eu escrevia as palavras-chave do lado. Comecei a estudar os tons também, dessa forma, desenhando e fazendo brincadeiras, né? E foi dessa forma que começou a se apresentar e que comecei a perceber e a entender. Aí eu vou mostrar agora para vocês, então, os meus materiais de estudo lá do início, de quando eu comecei a realmente me aprofundar. E aí, claro, depois eu fui fazer a formação de facilitadores da lei do tempo, e aí começou a entrar cada vez mais forte esse conhecimento, e muita informação ela vem não assim na palavra, sabe? No contato com as pessoas, nas trocas, conhecendo as pessoas e calculando o Kim delas e percebendo as sutilezas. A gente recebe muita informação do campo. Então, tendo contato, só de estar na presença de outras pessoas, de outros Kins ativados, a gente já vai recebendo informação. Por exemplo, vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão recebendo muita informação que está no subtítulo, que está na frequência que eu emito. Assim como quando eu assisto uma aula de alguém, eu vou receber não só a informação que essa pessoa está falando por palavras, mas eu vou receber também toda a coerência energética e mental que essa pessoa emite e gera para desenvolver aquele conhecimento. Então, é muito na paciência mesmo, no autoacolhimento e a prática diária. A prática diária que começa realmente a fazer diferença. Então, aqui é o meu material de estudo. Como vocês podem ver, tem todos os selos com as palavras-chave escritas do lado, os nomes em maia, tem os selos do corpo, tem cada selo aí com o seu nome, com as suas palavras-chave, aonde fica também do corpo, a ordem do oráculo do destino, as famílias divididas por cores, aí também os epitais, cada uma das luas, a sequência das ondas encantadas. E aí esse é o meu material de acompanhamento das ondas encantadas. Então eu vou pulando cada um dos dias com o meu cristalzinho, faço as minhas anotações, e aí é cada uma das ondas encantadas que já passou e que eu vou sempre renovando, e eu inclusive pego as ondas encantadas anteriores para rever o que aconteceu na onda encantada passada e o que está acontecendo agora, e onde que ela fica igual, né? E aí o material que precisa é isso aí, uma folha, caneta, lápis de cor das 4 cores e um cristal. Aí vocês podem ir começando fazendo dessa forma, assim, a onda encantada, né? Eu vou fazer uns vídeos explicando melhor sobre isso. Hoje eu quero só mostrar um pouquinho para vocês como que é para mim. E aí eu vou desenhando e a última linha espirala, e aí vou ali, ó, com o Tzolk'in, a gente consegue ver, escolhe um selo, e aí o selo que está ali, ele vai ser o primeiro. E aí é só seguir a sequência e ir colocando na onda encantada. Ali, ó, a estrela, a lua, o cachorro, ela tem a sequência numérica, que é essa sequência que está na matriz Tzolk'in de cima para baixo. Essa é a sequência que sempre vai andar a onda encantada, né? O próprio sincronário, ele sempre vai andar dessa forma, porque essa é a matriz. E aí tu vai preenchendo ali, e aí vai ficando mais claro, né? Tira da matriz e coloca na onda encantada, ó. E aí eu vou contando. Hoje eu já não preciso olhar, né? Mas no início eu olhava, escrevia as palavras-chave do lado de cada um dos selos também, escrevia o nome do tom, o nome do selo, porque eu não lembrava. Hoje eu já lembro, mas porque eu fui fazendo isso. E aí pinta. Sempre o mesmo tom que vai ser, a mesma cor que vai ser do primeiro, vai ser do último e vai ser das pontas ali, que são as torres, né? E a sequência também sempre vai ser a mesma, que é amarelo, eles começam no vermelho, né? Nesse caso é amarelo porque é o mundo encantado amarelo, mas é o vermelho, branco, azul e amarelo. O vermelho inicia, o branco transporta, o azul ele transforma e o amarelo amadurece.
E aí ali já são outras conexões que a gente pode ir fazendo e que eu, se vocês tiverem interesse, digam aí para mim nos comentários que eu vou fazendo mais vídeos explicando sobre toda essa construção aí. E aí, gente, fez sentido? Eu imagino que sim, né? Bora lá então, praticar, desenhar, contar no corpo também. Sabe que como eu mostrei aí pra vocês, cada um dos kins, dos selos, eles estão numa parte do nosso corpo. Né? Nas nossas articulações, são os tons, nos nossos dedos das mãos e dos pés estão os selos. Então também é uma forma da gente começar a pegar essa informação, a captar ela, a integrar ela no nosso corpo e a fazer com que a gente consiga relembrar, porque essas informações, elas estão todas aí, elas estão todas em nós. A gente só precisa tirar um pouquinho esse monte de capa que toda essa mente coletiva que está super ansiosa e super preocupada com o futuro, com medo do que vai acontecer. Não precisa ter medo, não. Não tenha medo da tormenta. Porque ela gera as transformações necessárias para o amor. Tudo que acontece na nossa vida, nos nossos dias, nos nossos ciclos, são para nos ensinar a ter mais amor. Então, se a gente aceita, fica mais fácil, bem mais fácil. Então, eu desejo que tenham um dia maravilhoso e que tenham aproveitado esse estudo que eu trouxe aqui hoje, que é um estudo muito mais de contando um pouco sobre o meu caminhar, né? Eu vou deixar aqui embaixo nos links um PDF, que eu ainda vou ver como que eu vou fazer, mas vai ter ali um link com esse PDF, que é de uma cartilha de estudo da Lei do Tempo, tá? Eu super recomendo o livro Sincronicamente, que eu também vou deixar o link de onde vocês podem conseguir ele, do site do Sincronário da Paz, aqui do Brasil. Aliás, aí do Brasil, porque eu não estou no Brasil agora. Estou em missão aqui em Barcelona por alguns meses, fazendo rituais, fazendo atendimentos. Sinto um chamado bem forte de soprar sementes da nova terra e da nova energia por aqui também. Então, se vocês estiverem aqui pela Europa, dá um alô aí no meu direct, ou deixa um comentário aí pra gente se encontrar. Estou organizando aqui um dia fora do tempo, que também vai acontecer provavelmente aqui no Parque da Ciutadella, ou em outro parque aqui em Barcelona. E, enfim, é isso. Eu desejo que vocês tenham um dia maravilhoso, incrível, e muita paciência, muita coerência e dedicação nos estudos, porque vale a pena. A vida vai ficando cada vez mais fácil quando a gente se percebe parte. E o sincronário, ele nos leva para esse lugar, para a gente perceber que a gente é parte da natureza e que a gente não é algo separado, como esse calendário gregoriano nos faz sentir. Tá bom, meus amores? Fiquem bem e até mais, até o próximo.